Boa noite, boa noite. Vamos esperar o Instagram chamar um pouquinho. Esse é mais um dia do Detox Tela e hoje vamos falar sobre corpo da criança. Corpo da criança e eu vou falar um pouquinho sobre rotina do sono. Boa noite. Oi, Pam. Vamos lá. Hoje eu recebo a Lauriele. Lauriele é educadora de dança aqui do Nosso Mundo. E a gente vai falar sobre essa parte do corpo da criança, flexibilidades, essa parte que está se perdendo, né? Estamos perdendo flexibilidade. Estamos perdendo motricidade por causa do uso exacerbado da tela. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e vamos conversar também um pouquinho sobre o sono. Eu vou fazer uma introdução sobre rotina e higiene do sono, que é algo importantíssimo na infância e está um pouco perdido, principalmente por causa do uso da tela de noite. Na pesquisa que a gente fez do questionário de tela, ó, a Laura pediu, vai entrar. Vamos lá. Vai conectar aqui, eu vou falando. No questionário que a gente fez sobre o uso de tela, a maioria das crianças usam tela à noite. Tudo bom, Lauri? Bem-vinda. Oi, tudo bem, Ju? Tudo bom? Boa noite, pessoal. Então, vamos lá. Deixa eu ajustar aqui, senão a gente fica tudo meio cortado. Vamos lá. Então, assim, Laura, estou falando que hoje vamos falar sobre o corpo da criança, né? O corpo da criança e essa falta dessa flexibilidade, essa falta de uma motricidade, esse corpo que está sendo, eu vejo, enrijecido por causa do uso de tela, né? Mas antes de começar o assunto com a Laura, toda a live do Detox Tela, eu falo um pouquinho sobre o que é digamos assim, a missão da família que está participando do Detox Tela. Passo um dever de casa para fazer. Então, ontem foi sobre ambiente da criança e hoje a gente vai falar sobre a rotina do sono, que está ligado ao corpo, né? O corpo é essa máquina maravilhosa, perfeita, muito, né? Uma engenharia muito complexa e muito perfeita. Então, assim, eu como educadora, eu gosto muito de estudar sobre o corpo. Adoro estudar neuro, adoro estudar fisiologia, porque eu acho que tudo é muito importante a gente conhecer esse mecanismo corpóreo. E um assunto que me fascina é sono. Até porque tem uma parte egoísta minha, né? Eu tento de todas as formas regular o meu sono. Eu tento de todas as formas melhorar esse meu mecanismo, né? Do meu ritmo circadiano, certo? Porque eu vivo cansada, vivo exausta, que é um sintoma da sociedade atual, né? A maioria de nós, a gente vive exausto. Vivemos à beira de ataque de nervos, né? Estressados, às vezes com toda a parte fisiológica descompensada, cada vez mais cedo pessoas tendo ataque do coração e tudo mais. Então, assim, a higiene do sono ela é importantíssima para o adulto e importantíssima para a criança, mais ainda porque está numa fase de crescimento e expansão do seu corpo, né? De um turbilhão de conexões neurais. Então, assim, é um assunto muito importante. E a tela hoje em dia, ela pegou e criou essa tela nova, né, que a gente assiste, né, que é a do celular, do tablet, das televisões mais modernas, que existe a famosa luz azul. Essa luz azul já é comprovado, né, que ela atinge justamente o nosso ciclo circadiano, porque ela emite uma luz que faz com que o cérebro desperte. Então, assim, se a minha criança está na tela um pouquinho antes de dormir, ou às vezes tem o costume de dormir na frente da televisão, a gente automaticamente está afetando a qualidade do sono. Ela dorme a noite inteira, Ju. Dorme a noite inteira, mas observa se no outro dia não acorda sonolenta, se não tem problema de concentração, né? Se não tem problema de foco, atenção. Então, assim, tudo isso está ligado com essa questão do sono. A própria imunidade nossa né? É ligada com a questão do sono. Então, vou falar um pouquinho sobre como a gente estabelecer essa rotina de sono e depois eu começo a bater papo com a Laure, certo? Sono de qualidade, então, ele está ligado à qualidade do tempo, tanto na vigília quanto na qualidade do tempo durante o sono, certo? A criança precisa gastar sua energia, a criança precisa ter uma rotina estabelecida desde que acorda. O que vai fazer de manhã, o horário do almoço, quando vai para a escola, os que vão para a escola, o que vai fazer quando chegar em casa.
E essa rotina estabelecida não quer dizer que a criança precisa ter atividade por praticamente 12 horas que está acordada. Não. A criança também precisa, durante o dia, ter os momentos de descanso, nesse relaxar, de não fazer nada. E é aí, geralmente, que eu vejo que quando a criança tem esse tempo, que acaba entrando uma tela. Que, não estou fazendo nada, estou entediada, a criança não tem o que fazer, entra uma tela. Então, a gente tem que cuidar justamente disso. É preciso ter momentos de nada. É preciso ter momentos de um esvaziamento desse estímulo que a criança vive, que hoje em dia todos nós vivemos com muito estímulo, e ela ter esse momento de descanso. Então, assim, o sono de noite, ele depende muito dessa qualidade da vida da criança durante o dia. A tela é um estimulador, não adianta, né? Em criança que ainda joga jogo eletrônico, que é barulhento, que tem muita ação de noite, é a pior coisa que a gente pode fazer, oferecer essa parte de tela de noite. Então, assim, a gente tem que cuidar, porque para entrar numa rotina de sono, que é a proposta aqui desse dia do Detox Tela, a gente precisa, como eu falei lá no domingo, se organizar como família. Precisa os responsáveis pela criança estarem alinhados, precisam estar com planejamento em dia, seja do cardápio que vai ser comido de noite, seja da hora que quem vai colocar a criança para tomar banho, quem vai colocar a criança para dormir, como que vai ser feito, certo? A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela não cita, assim, claro que existe uma tabelinha da quantidade de horas que uma criança deve dormir, né, mais ou menos por faixas etárias e tudo mais. Mas existe algo que eu achei bem legal que está lá no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, que fala assim, gente, bom senso, bom senso. Se seu filho tem uma qualidade de sono boa, ele vai acordar naturalmente no outro dia, vai acordar desperto, não vai acordar sonolento e não vai ter problema de concentração, não vai ter problema de foco, certo? Então, assim, só que as recomendações. O ideal é que as crianças durmam entre 8 e 9 horas da noite, porque elas precisam sim dormir essa média de 10 horas por dia, né? E dentro, como digo, dessas possibilidades, porque cada organismo é um organismo completamente diferente. Eu, por exemplo, sou uma adulta que precisa de 9 horas para me sentir bem de sono, coisa que eu quase nunca consigo fazer, certo? Então, eu tento manter 7 horas, 8 horas e tudo mais. Mas o meu ideal seria 9. Tem gente que fica bem com 6 horas. A criança também tem algo muito parecido. Mas a gente precisa estar atento. Tá dormindo pouco? Essa criança vai ser mais irritada, essa criança vai ter, como eu falei, esse problema de atenção. Às vezes a própria alimentação da criança bagunça, porque ela vai estar com sono, enfim. Na idade ali do segundo setênio, adolescência, já às vezes o excesso de sono, a noite mal dormida, vai provocar um problema no desenvolvimento, no cognitivo, né? Então, assim, essa atenção com relação ao sono é muito importante. Então, assim, o ideal é as crianças dormirem entre 8 e 9 horas. Dormirem no seu quarto com uma luzinha, se precisa de luz porque tem medo do escuro, uma luzinha mínima, nunca com luz acesa, com muita claridade, por causa justamente dessa questão desse sono profundo que a gente precisa ter. No quarto dela, ontem o Anthony entrou aí, né? Ontem eu e o Anthony a gente falou sobre essa necessidade da criança ter o seu espaço, o seu quarto. Então, assim, quando dorme no meio dos pais, por mais que seja carinhoso, aconchegante e tudo mais, o sono dos pais atrapalha a criança e vice-versa. Então, assim, existe um momento que a criança precisa daquele apoio, mas assim, que não seja uma rotina, né? Ali no próprio site da Sociedade Brasileira de Pediatria, eles falam, a hora que vira uma rotina, a criança só consegue dormir com os pais, é um alerta, tem que ter uma atenção, né? Porque isso interfere no sono de todo mundo, isso interfere na rotina da casa, interfere na vida do casal, interfere na autonomia da criança. Então, assim, é gostoso, mas que não seja uma... Sempre, a criança só dorme com os pais, certo? Então, ela precisa do quarto dela, até para ter o brincar dela dentro desse quarto, e precisa desse quarto para entender como é que é a rotina. Criança é feita de rotina, a criança ela é feita de passos, né? Que dá estrutura para ela no dia a dia. Então, assim, se todo dia a criança entende que vai chegar da escola, vai brincar ali um pouquinho, depois vai tomar um banho, vai jantar. E aí o pai ou a mãe vão levar ela para o quarto, vão ler uma historinha, vão ficar ali um pouquinho, lá pelas 8 horas, e ela vai começar a se desligar, 8h30.
todos os dias, ela tendo essa rotina, gente, ela vai entrar nesse ritmo. Não tem como, não tem como. Criança é altamente adaptável, então as que hoje estão dormindo 11 horas da noite, começa a fazer isso. Se propõe amanhã a mudar um pouco a estrutura da casa, a organizar isso para que seu filho, sua filha consiga dormir entre 8 e 9 horas da noite. Que ela consiga ter esse momento de sono. Então, assim, faça essa rotina e mantenha por dias e dias a fio. Não adianta fazer 3 dias a criança lá, 8h30, né, dormindo, deitadinha na caminha, e daqui a pouco, a sexta-feira, volta para as 11 horas. Não, criança precisa de constância, precisa desse ritmo todos os dias. E assim, claro que final de semana às vezes sai um pouquinho, né, da própria rotina da casa, mas de preferência, a criança deveria dormir e acordar em horários muito próximos e muito parecidos. Dormir naturalmente e acordar naturalmente, né? Então, assim, só que precisa. Por isso que esse brincar de noite, quando a gente falou assim, ó, prepara o quarto da criança, dá essa possibilidade dela brincar sozinha, dela criar, dela ter um momento teu, mas também ter um momento de brincar sozinha. Esse quarto de noite, ele já tem que ser um brincar calmo. Não dá pra gente colocar ali uma música agitada, não dá pra gente começar a fazer pinturas e tudo mais e correrias dentro de casa. Não, chegou a partir... Se eu quero que meu filho durma entre 8 e 9 horas, né? 9h30 ali estourando, gente, mas 8 e 9, foca no 8 e 9. Eu preciso que a partir de umas 7h30, 8 horas... 7 horas, a criança já começa a baixar essa adrenalina. Então, assim, dá para colocar uma música mais calma, já que não é para ter a tela. Dá para colocar ele para ver ali os livros, os gibis. Talvez fazer um desenho, que é uma atividade que traz a criança para o corpo dela, foca ela em um momento, né? Então, criar esse ritmo. Aquele banho gostoso, um banhozinho gostoso, sabe? Uma alimentação mais leve, então de noite não é para a criança ter acesso a açúcar, refrigerante, aí já entra os adolescentes, né, que tem mãe de adolescente vendo, não é para ter a comida pesada, não, a comida tem que ser leve justamente por causa do processo digestório. Tela, qualquer tipo de tela, 1 hora antes, jamais. Acabou, assim, 1 hora, ele vai dormir às 8, então antes das 7, pode até ter uma telinha, dentro dos parâmetros, mas não essa semana do detox. E depois, sim, depois das 7 para dormir às 8 sem tela. Porque, como eu falei, tela é um estímulo muito forte para o cérebro da criança e para o nosso, certo? Então, assim, essa ritmicidade é necessária para a criança ter uma boa qualidade de sono e para o adolescente. Sobre o adolescente, olha que coisa bacana. Acontece um fenômeno na nossa adolescência, né? A puberdade traz o quê? Um processo digamos assim, de um choque no corpo. Existe esse ciclo circadiano, ritmo circadiano, né? Que é a inteligência do corpo, né? O reloginho do corpo. Eu acho isso fantástico. Existe no hipotálamo um espaçozinho dele que é responsável por esse relógio biológico nosso, responsável por esse círculo circadiano. O nome dele, vou ter que olhar para minha cola, óbvio, né? É núcleo supraquiasmático. Olha a minha cola. NSQ. Ele é do tamanho de um arrozinho, ele tem 20 mil neurônios e ele é responsável pelos nossos processos de vigília e de sono. E ele é aqui a coisa mais linda que eu sempre falo, somos animais, né? Somos uns animais que conseguem se conectar com o sagrado, mas somos animais. Então, assim, ele é regulado pela luz natural. O meu corpo entende quando o sol está caindo. A maioria de nós, se prestar atenção no corpo, a gente vai sentir sono quando o sol caiu. É o primeiro momento que ele fala assim, ó, querido, tá na hora de começar você pensar a dormir. A criança vai sentir esse sono também. Então, assim, desce a estrutura. E aí vai começar lá pelas 9, 10 horas a liberação de melatonina. Se essa criança não está dormindo, se nós não estamos dormindo, a gente já começa a perder esse ciclo. Esse ciclo se atrasa. E aí o que acontece? A hora que o sol nasce, o corpo começa a despertar automaticamente. E se eu não tiver minhas horas todas de sono, se eu não deixei o meu corpo produzir todos os hormônios, se eu não deixei o meu corpo fazer a faxina, que tem limpeza de memória,
tem limpeza de sinapses que não estão sendo usadas. Toda essa estrutura hormonal do corpo, de regulação hormonal, né? Ela passa muito pela parte da noite. Então, assim, se eu não tenho esse sono, automaticamente eu estou criando um descompasso no meu corpo. E aí eu acordo, eu desperto, eu não dormi o que eu deveria ter dormido, e aí eu já vou acordando meio ferrado mesmo, né? O troço já começa a bagunçar. Por isso que a maioria de nós está muito cansado, porque dormimos mal, dormimos pouco, não dormimos o suficiente e não respeitamos um ciclo natural. E aí, assim, além dessa beleza que existe aqui no cérebro, regulando a nossa vida, né? Esse ciclo circadiano de noite e durante o dia, cada célula do corpo tem um reloginho. Então, esse aqui manda, as outras vão lá e entendem. Então, elas entendem que as células digestórias, quando que a digestão é melhor, as células do pico do cortisol, as células, a pressão tem um determinado horário do nosso corpo que ela vai ser mais alta, a nossa temperatura, tudo tem um porquê. Então, imagina se para os adultos isso é importante, o quanto que é importante para a criança. Então, assim, ciclo do sono, rotina do sono, higiene do sono são importantíssimos para o crescimento saudável da criança. E aí, no adolescente, acontece uma coisa. Ele assim, ó, quando começa a despertar, o sol, né, quando começa a vir a luz natural, para o adolescente, por causa de toda aquela bagunça de hormônios da puberdade, ela começa essa inibição da melatonina, que vai acontecendo no final do nosso ciclo de sono, para justamente a gente acordar, porque a melatonina é o hormônio do sono, né? Tanto que se vende em farmácia, enfim. No adolescente existe uma inibição lenta, então ele acorda, ele tende a dormir até mais tarde. E durante o dia ele vai ter mais sono. Então, é uma característica da adolescência, certo? Dormir menos que a criança, né? Ser mais vespertino e ter durante esse sono que a gente sempre fala, né? Vive com sono, vive jogado e de noite acorda. Faz parte da rotina do adolescente, mas isso não quer dizer que ele tem que dormir menos ou pouco. Então, assim, se ele estuda de manhã, o ideal é também dormir às 9, às 10 horas para acordar às 6 e ter pelo menos umas 8 horas de sono, certo? Então, criança precisa dormir entre umas 10 horas, mas aí de acordo com o seu organismo, se a criança está bem, ótimo, o adolescente também, né? Uma coisa importante é que sempre se fala sobre essa questão da higiene do sono. Não é aconselhado, por exemplo, a criança dormir na frente da TV. Não é aconselhável a criança, por exemplo, dormir mamando. O ideal para criar essa rotina do sono é deitar na sua caminha e aí talvez ter essa contação de história. É o pai e a mãe ali do lado esperando ela se acalmar e ela dormir sozinha, sem precisar de um estímulo, certo? Externo, né? Do corpo. O corpinho dela entrar nesse ritmo. E se por acaso ela acorda de noite e quer ir para o quarto, o ideal é trazer de novo para o quarto dela, para a caminha dela. E como eu falei, sempre esse espaço da criança, esse quarto da criança é muito importante. E esse espaço para ela entender e dormir. A gente dá a segurança, a gente dá a estrutura, a gente vem até o quarto dela, mas ela segue. Não dá para dar comida de noite, tirando as crianças que mamam. Não adianta a criança acordar e querer um lanchinho, né? Eu sei de casos de criança que acorda e pede a tela. Eu sei de casos de crianças do nosso fundamental que tem televisão no quarto, que acordam no meio da madrugada e assistem TV, e os pais nem sonham que eles estão fazendo isso. Então, assim, TV no quarto não é para ter um quarto de criança, gente. Não é para ter celular, não é para ter tablet, não é para ter TV, certo? O quarto da criança tem que ser aquele local sagrado para o sono e para o brincar, digamos assim, certo? A alimentação da criança tem que estar como eu falei, boa, né? Leve de noite para esse sono ser bom. É preciso, isso é uma coisa muito interessante dessas pesquisas minhas, identificar se a criança, por exemplo, bem na hora de dormir, ela começa a pedir para mamar, começa a pedir para comer. Se isso realmente é fome, ou se ela só não está querendo um pouquinho mais de atenção. E aí não podemos bagunçar esse momento. Existe o momento de uma alimentação de uma família, que eu vou falar com a Lúcia, nutricionista do Nosso Mundo, sobre isso, que é muito importante. Existe o momento do sono, que o pai e a mãe vão conduzir para esse sono, e existe o momento da interação da criança. Ela brincando com você. Então, que ela entenda
esses processos dentro de casa, esses momentos que a atenção é diferenciada para isso, para aquilo, e o momento que é só um brincar com o pai e com a mãe, certo? Então, assim, há de se ter aquele conhecimento da criança, do meu filho, da minha filha. Ontem falou sobre isso, né? Conhecer a criança para poder brincar com ela. Conhecer a criança para saber se ela está com sono. Conhecer a criança para saber se ela está com fome mesmo, ou se é só uma distração, certo? Deixa eu ver o que mais que eu não falei aqui. Laura, falei para você que eu disparo ao falar, daqui a pouco a gente já conversa. Né? Então, prestar nesse momento dessa interação, sempre essa rotina estabelecida durante o dia, para depois ela ter um bom sono de noite. A questão, as crianças que fazem assim, choram, brigam, fazem, né, aquele momento às vezes de birra e tudo mais para dormir. Gente, aí volta para o assunto que eu bato todas as vezes. Aí falta uma estrutura para a criança. Às vezes, em casa, o clima está pesado. Às vezes, os adultos estão brigando. Os adultos estão estressados. A criança vai sentir isso, não vai querer dormir ou vai influenciar no sono dela. Tanto que existe na infância a síndrome das pernas agitadas. É aquela criança que dorme e a perna se mexe. Existe uma apneia na infância por causa do estresse também, por causa da agitação da criança. Esses casos que são mais extremos do sono, precisa de um cuidado. Às vezes precisa ir para um especialista para essa ajuda da família entrar no ritmo e a criança ter um sono de qualidade, como eu falei, porque um sono mal feito é um sono que afeta o desenvolvimento da criança. Então, assim, se o casal tá brigado, se as coisas em casa estão complicadas, a criança vai sentir, mesmo que vocês não façam isso na frente dela. E ela pode também alterar essa rotina do sono, certo? Isso é muito importante. A gente saber que tem coisas que são só dos adultos, tem coisas que é só lá ali quando a criança não está por perto, e mesmo assim a gente ainda passa, porque a criança é esse ser sensível, que tem esse sexto sentido funcionando muito forte, e ele está sempre atento a tudo que está acontecendo ao seu redor. Ele vai ver as caras fechadas, ele vai ver a tensão entre o casal, e isso pode afetar o sono. Então, a gente tem que estar com muita atenção sobre isso, certo? Que mais? Eu acho que é isso, pessoal, do sono. Então, assim, sem TV, sem brincadeiras agitadas antes de dormir. Uma musiquinha pode rolar para dar uma baixadinha. A história para ler, o hábito de leitura de noite é bem legal, ajuda a concentrar. A alimentação leve, a rotina durante o dia todo e a rotina da noite bem direitinho. Marca com a criança. Vamos tomar banho, vamos comer, vamos ler história, vamos dormir. Todos os dias, de domingo a domingo. A criança vai dormir mais cedo. Eita, caiu coisa aqui. E essas preparações, certo? Uma luzinha baixa, um quarto gostoso, temperatura do quarto nem muito quente, nem muito frio, uma roupinha confortável e assim vai. Sem TV, na sala e sempre adormecendo no lugar próprio, na sua caminha. Quem está no canal do Telegram, lá do Detox Tela, que se inscreveu, depois recebe um resumão de tudo que eu falei, tá? Eu vou lá, digito bonitinho e coloco essas orientações. Então, amanhã começa essa rotina de sono na sua casa, que isso é imprescindível. Desliga a tela de noite, não faça isso com o seu filho, arranja outros jeitos dele se entreter, se programa, porque não é só porque você tá com a vida corrida, porque você tem que jantar, porque não sei o que o teu filho, a rotina do sono dele tem que ser afetada. Como eu falei ontem, nós adultos, a gente tem que se colocar à disposição da criança. A gente tem que mudar a nossa vida para poder servir melhor os nossos filhos, né? Para ser um bom pai e uma boa mãe. Então, a gente precisa se reestruturar para poder dar as melhores condições de criação. Ser a nossa melhor versão para ser um bom cuidador para o nosso filho, para a nossa filha. 25 minutos, Laura, que louca! Eu falo demais. Os educadores do nosso mundo que estão online sabem, né? Coitados, eles sofrem comigo. Vamos lá, Laure, bem-vinda, Laure, educadora, professora de dança, e a gente vai falar sobre uma observação nossa, né, que a gente estava conversando de um bate-papo, falando assim, o que está acontecendo? Eu falei, Laure, você já notou como professora de dança que as crianças perderam a flexibilidade? Porque eu lembro quando eu era criança e tinha 7, 8 anos, que eu colocava, né, a minha perna na cabeça e vice-versa, e hoje em dia as crianças estão assim e não conseguem mexer direito, né? Então, assim, o que aconteceu com os corpinhos, Laura? Vamos... Fala aí, Laura. Agora... Então, Ju, primeiro quero agradecer o seu convite. Eu acho que é uma oportunidade
gigantesca, assim, de trazer essa nossa conversinha lá do nosso mundo para a comunidade, né? Enfim, para a gente debater sobre isso, refletir. Queria me apresentar, então, primeiro, né? Eu sou a Lauri, eu sou a professora de dança do Nosso Mundo e de outras instituições também. Estou finalizando o curso de pedagogia na UFSC e tenho uma longa trajetória com a dança. E para hoje a gente trouxe, então, esse contexto, né, de corpo, criança e telas, que é um assunto super atual. Eu acho que muitas famílias estão, né, tendo que lidar com isso em casa. E para isso, Ju, eu trouxe algumas referências, então eu queria colocar para vocês da onde eu falo, né, e como eu tenho, assim, esse contexto, né, de educação e de dança. Então, da onde que vem isso, né? Eu trouxe hoje, assim, mais como base bibliográfica, uma autora que é a Isabel Marques, esse livro aqui, que é o Ensino da Dança Hoje. Ela, enfim, os estudos dela é baseado nos estudos de Rudolf Laban. Não sei se alguém aí conhece Laban, mas ele foi um dos maiores teóricos da dança do século XX e ele foi o pioneiro da dança moderna. Então, ele trouxe toda esse repertório que a gente tem hoje de dança criativa. Muitos falam dança criativa, dança educativa, dança teatro, enfim, ele tem as vertentes que depois foram surgindo, mas é sobre esse rompimento com as tradições, enfim, com a dança rígida, com os mecanicismos da dança. Ele foi rompendo com isso e hoje a gente estuda a parte da dança criativa com base nos estudos dele. E a Isabel Marques, essa autora, ela é maravilhosa, porque ao mesmo tempo que ela se baseia nos estudos de Laban, ela ao mesmo tempo critica algumas coisas também. Então, ela é o pacote completo, enfim, ela é uma referência para mim, porque assim como eu, ela optou em unir esses dois mundos, que é a educação e a dança. Ela também é bailarina, enfim, e ela é pedagoga. Então, ela, para mim, assim, foi um achado, né, nos estudos em relação à dança e educação. Então, dito isso, eu queria trazer, então, um pouquinho do contexto histórico desse corpo, né, de que corpo que a gente está falando, né? E aí, trazendo um pouco desse contexto histórico, eu queria trazer duas concepções. Uma é a concepção do corpo como uma herança biológica, natural, e o corpo como essa herança cultural, social e histórica, como que a gente estabelece hoje a nossa relação com esse corpo, né? Quais são as heranças que a gente traz hoje, né, desse corpo, trazendo um pouco do seu gancho também, né? Essa flexibilidade, enfim, a criança hoje, como é que essa criança hoje, ela se coloca no mundo, mas que herança que ela traz da família, né? Então, o corpo biológico, né, como entendido a partir do século XIX, enfim, o corpo apenas como herança biológica é o corpo que a gente homogeneiza, é o corpo que a gente padroniza, é o corpo que foi tolhido, é o corpo que foi controlado, é esse corpo que muitos daqui, eu acho que estão assistindo, passaram para essa educação tradicional, né, que vem dessa herança de educação tradicional, que é esse corpo que não pode correr na sala, senta direito, ajoelha no milho, enfim, é esse corpo que foi o tempo inteiro controlado, tolhido. Então, é um corpo que a gente carrega hoje ainda heranças, né, infelizmente. Muitas escolas tradicionais carregam essa... Oi, é o Mário. Colo, veio pedir colo. Muitas escolas tradicionais ainda carregam isso, né? Assim, essa herança biológica desse corpo que foi tolhido, controlado. E, em contrapartida, a gente tem a concepção de corpo como um corpo histórico, um corpo que carrega marcas, um corpo que a gente localiza socialmente, é um corpo que a gente leva em consideração a classe social, a gente leva em consideração questões, né, que permeiam e que coloca essa criança no mundo também, né? Diz da onde essa criança fala, que corpo que essa criança carrega. Então,
né, a gente tem essas duas concepções, mas o que eu queria deixar, então, assim, como início, né, esse pontapé da nossa discussão, é que a gente precisa conceber e compreender esse corpo com essas duas relações. Esse corpo biológico que se constitui no ser social. Então, é falar desses dois lugares, né, desse corpo biológico que se constitui no ser social, que coloca essa criança como um ser que está ali para a gente olhar, para a gente compreender ele na sua totalidade. Então, eu acho que trazendo então esse contexto histórico, né, desse corpo, dessas raízes, dessas heranças que a gente tem, e aí a gente se localiza e pensa na contemporaneidade de que corpos a gente está falando, né? E aí, assim, eu não sei se agora você quer deixar, enfim, continua falando. Não, uma coisa, deixa Tá. eu a brecha, vamos lá. Quando a gente fala, eu acho que é bem essa questão desse corpo social, né? Que é essa expressividade da e aí, às vezes, nós, como pais preocupados, como educadores preocupados, que entra um pouco no modo, né, mais disciplinador. Olhem bem, eu não tenho nada contra, eu acho que todo mundo tem que ter disciplina, não é isso? É diferente. É diferente, A gente quer controlar. A gente não aceita a criança, por exemplo, a criança que é muito agitada, hoje em dia ela é taxada, né, de alguma forma. A criança na escola, né, mais antiga mesmo, nossa, era expulsa, era, né, anotações, era agenda, chamada. E aí eu falo, nenhuma criança de 4 anos, por exemplo, ela está sentada numa mesa. O corpo dela está em plena expansão. Ela precisa se fortalecer no mundo, ela precisa correr, agarrar as coisas, né? E assim vai essa construção do corpo. Eu falo para os pais, por exemplo, das crianças na educação e fundamental. A criança, por exemplo, de 3 anos, eu sempre digo, ela está reta, né, ereta, ela começa a se elevar, isso que é um movimento lindo, né? Ela vai saindo do chão, levando, daqui a pouco ela está aquele bípede forte, querendo escalar, indo para as alturas. E isso, né, para a gente estudar essas outras pedagogias. Estão vendo que o meu filho só quer começar a ir para cima, escalar, ele já está buscando essas metafísicas do mundo, ao mesmo tempo que ele está acabando o buraco, porque ele precisa da profundidade, né? Então, a criança de 3 anos, que ela tem, ó, gente, isso daí já é um reflexo emocional, de uma psicossomática da criança. A criança é para estar de peito aberto, a criança é para estar forte, é para ela chegar no mundo, chegar nos lugares, né? Eu cheguei, eu não estou assim. Então, assim, é um reflexo do nosso emocional. E o nosso reflexo desse nosso político também. Ah, a gente fala, o que política tem a ver com criança? Nós somos seres sociais, nós somos seres políticos. Então, Chico, ó, você vai começar a ter um filho de 4, 5 anos que já tem autonomia, estético, ele já vai começar a se decidir como é que ele vai querer se comunicar pelo mundo através do seu corpo, do seu cabelo, da sua roupa, né? Na adolescência mesmo isso se torna escrachado, eu faço parte de uma tribo e a gente se veste igual, né? Envolvimento com o corpo, com esse emocional, com essa expressão desse meu eu, eu estou narrando para o mundo, né? Ontem eu falei sobre aquele quarto, a criança começa a personalizar o seu quarto a partir de uma certa idade, não é a decoração que a mãe quis, é o que ela quer. Isso são expressões da criança, que a gente tolhe, porque a gente quer controlar um corpo, a gente quer que essa criança entre em algo, né, tipo assim, no que eu espero. E outra coisa, também não confundam, que eu sempre falo paralelos, com aquela criança que faz o que quiser na hora que quiser. Né? É diferente. Vivemos numa sociedade, existem contratos sociais que nós temos que assinar. Então, por exemplo, na hora do almoço no restaurante, não é para a criança subir em cima da mesa, né? É para a criança ter mais e brincar no espaço de brincar. São essas coisas. A gente não pode ter. Há uma liberdade, mas há esse contexto que eu entendo. Falo isso muito para as crianças do mundo. Somos livres aqui na nossa educação? Somos, entendemos as regras, né? Entendemos todo um contexto que eu tenho para poder
usufruir dessa liberdade. Então, eu acho que muito essa questão do corpo, né? Ela é uma expressão, né? Como a dança é uma expressão da criança, né? A gente precisa estar de olho, a gente não punir a criança, né? Tentando se marcar, se trazer para o mundo, para se afirmar no mundo, né? E Ju, então assim, é bem isso, assim, é esse gancho de entender essa criança na sua totalidade, nesse ser social, esse ser que se expressa, esse ser que está colocado no mundo, mas nesse mundo que já tem uma história, esse mundo, ela não foi colocada no mundo que acabou de começar. Então, é uma criança que foi colocada no mundo, mas esse mundo que já tem uma história, né, acontecendo. Então, e essa criança que vai se expressar, ela vai se constituir como ser social, e a gente precisa olhar para essa criança percebendo a sua expressão. A gente precisa entender e valorizar esse corpo. E aí, e aí pegando esse gancho também, é esse corpo que é uma especificidade, na verdade, da educação infantil, assim, que eu queria trazer um pouco, né, para a gente pensar. Esse corpo que está ali para a gente cuidar e para a gente educar. Então, tem essa dicotomia, né, na educação, com a especificidade da educação infantil, que é o cuidar e o educar. E muitas vezes esse cuidar, ele é menos valorizado. Por que será? Por que esse cuidar às vezes é menos valorizado em algumas instituições de educação infantil? Porque ele está relacionado ao corpo e porque ele está relacionado à higiene, à alimentação, ao sono. Atividades ligadas ao corpo normalmente são menos valorizadas por conta dessa herança que eu falei lá no início, essa herança biológica desse corpo que não é valorizado, desse corpo que é só controlado e tolhido. Então, a gente não presta atenção no corpo da criança, a gente não presta atenção nessa comunicação dela, né? Que ela se comunica com esse corpo. Então, tarefas como alimentação, higiene, troca de fralda, banho. Muitas vezes a gente fica assim meio, tá, só acontece, né? E assim, é uma coisa bem difícil até de colocar aqui, mas em algumas instituições até, a gente tem na educação infantil a professora titular e a professora auxiliar, né? Professora auxiliar. Muitas vezes, assim, principalmente numa educação tradicional, essas tarefas menos valorizadas normalmente ficam com a auxiliar. Sim. Porque a tarefa importante de educar apenas fica com a titular, né? Essa tarefa pedagógica. Então, assim, será que as tarefas ligadas ao corpo não são pedagógicas? Será que a gente não está desvalorizando as tarefas ligadas ao corpo, né? Então, porque não é prestada atenção, a gente não valoriza esse corpo que se expressa, esse corpo que se comunica. E é só então, o que a gente vai fazendo, por exemplo, quando a educação física, né? O Jackson exato. vai dados, que é o nosso educador físico, né? Como vai se tornando uma coisa, né? Vai perdendo a importância. Acho que também muito da nossa questão da sociedade, né? Essa separação, um corpo, né? De uma espiritualidade, de uma... Exato. Isso, e é isso, nós somos íntegros, gente. Tudo faz parte, tudo tem que funcionar aqui muito direito. Não é aqui nem lá. Exato. Tem que olhar. E como você falou, uma criança se expressa pelo corpo bem mais que o verbal. Por mais que as que já falam vão trazer a sua fala, vão começar a falar o eu, né? Para depois ir para nós. Nossa comunicação, né? Como é que é? Tem uma porcentagem, acho que 70% da comunicação humana ela é não verbal, né? Dependendo da idade. Então, assim, como não estamos olhando, né, para esses corpos das infantis, que a gente não está percebendo as crianças. Como a gente está percebendo, que é que eu falei, que para mim é muito marcante. Eu era uma criança elástica, uma criança da dança, uma criança do esporte e tudo mais. Como você olha para uma criança de 6 anos e ela não tem força para jogar uma bola mais. O que acontece com a criança? Ela
que a sua coluna vertebral já está torta, né? Que ela está marcada. O que acontece com uma criança que o seu braço está assim enrijecido porque ela está segurando muita. Como é que a gente não está olhando isso? Né? Como é que a gente não percebe esses pequenos contornos do corpo do nosso próprio filho, né? Então, eu acho que assim, Ju, é muito por esse caminho da gente enxergar essa criança, da gente enxergar esse corpo, valorizar primeiramente esse corpo e ampliar esse repertório das crianças. Eu acho que é esse caminho, né? Fazendo esse recorte das telas, né? Por que será que a gente está jogando essas telas para essas crianças e não está ampliando esse repertório delas de corpo, de expressão, do sentir, do tocar, do brincar, né? Então, esse repertório que a gente precisa oferecer para essa criança. E a gente, como adultos, que repertórios que a gente está oferecendo, né? O que a gente está oferecendo para a criança, para ela se expressar, para ela voltar a ser flexível, né? Que eu achei muito interessante essa sua fala no dia que a gente conversou e que gerou toda essa live sobre flexibilidade mesmo da criança. Eu sou professora da educação infantil e eu tenho notado já há um tempo, assim, até um pouquinho antes da pandemia até, eu já tava percebendo isso nas crianças. As crianças estão muito menos flexíveis, muito menos. E aí eu comentei com a Ju, quando eu comecei a fazer aula de dança com 3, 4 anos, todas e todos eram mega flexíveis. A nossa perna vinha aqui em cima, com 3, 4 anos, e era geral, assim, as crianças eram muito mais flexíveis. E hoje é uma dificuldade imensa de trabalhar a flexibilidade com as crianças. É bem raro as crianças que já vão lá e abrem uma segunda posição gigantesca, enfim. Eu acho que é pensar sobre isso, assim. Será que as crianças estão brincando mais em casa? Será que as crianças estão apenas nas telas e estão esquecendo de ir para fora, de brincar, subir em árvore, pular corda? Enfim, eu acho que é esse repertório mesmo, a gente falar sobre esse repertório. Não, e eu tava uma vez viajando assim, né? Lá na pandemia, 2000, quando eu estava escrevendo o projeto do ensino fundamental, né? Nosso ensino fundamental em 2021. Eu estava falando, né? Porque na educação no nosso mundo a preocupação da alfabetização, acho um absurdo também essa precocidade. Então, criança tem tempo, criança vai ter seu ritmo, mas na outra live. E falando o que acontece, por que está tão difícil para as crianças escreverem hoje em dia? Eu vejo assim, vai dói escrever. O que está acontecendo? Então, claro, além de elas estarem numa transição desse mundo físico para o digital, cada vez mais elas vão usar dedos do que a própria escrita. E eu sei que talvez, sei lá, daqui a 15, 20 anos, uma criança não vai mais escrever com lápis e vamos ter que aceitar, né, nós velhos. Mas assim, o que aconteceu? E aí eu estava lá com o Michel, do Nosso Mundo, nas filosofias e tudo mais, e a gente acho que chegou à conclusão assim, empírica, que falta isso. Parte desse corpo que não é mais flexível, parte desse corpo que não brinca mais, que não mexe mais tanto com a natureza, desse movimento mais de dança, porque a dança, por exemplo, é natural na criança. Eu falo, errado as crianças que você coloca uma dança que tem um ritmo que ela vai automaticamente começar a mexer os mesmo as mãos tímidas e tudo mais. Então, assim, essa criança que não mais, essa criança que não pode mais nem uma árvore fazer aquele movimento de alongamento, de força, de se pendurar, de virar de ponta cabeça, de repente uma cambada ficou perigoso, um galho de árvore é um mundo de possibilidade quase morte. Então, assim, eu falo muito sobre esse resgate do risco, que a criança precisa ter os seus riscos. A gente precisa oferecer um pouco de um mundo que ela se supere, um mundo que ela vá mais longe, né? Que ela mais. Então, eu acho que falta hoje no desenvolvimento
Esses E braços, né? isso, e sobre repertório também, Ju, né? Esse oferecer, né, essas condições para as crianças, para elas se desafiarem, para elas chegarem a um objetivo, né? Assim, a subir no mais alto na árvore. Que condições que a gente cria para que essas crianças realmente cheguem até uma árvore, né? Será que a gente está levando as crianças para o parque? Será que a gente está levando as crianças para uma fazenda, enfim, né? Criar essa condição para a criança, porque se ela não, se ela não, se ela não tem uma árvore para subir, como é que ela vai subir numa árvore, né? Então, eu acho que é uma função nossa, dos adultos, criarem essas possibilidades, né? Certeza. Então, e sobre o dançar, né, ser natural, eu queria colocar um exemplo, assim. A gente sempre pensa no natural, né? No natural da criança. Mas será que hoje existe algo que seja realmente natural na criança? Assim, eu vou colocar aqui para a gente refletir, né? Ah, Porque até que ponto a gente cria condições para a criança e oferece repertórios para que ela tenha esse impulso natural, né? Então, eu acho que a criança, por exemplo, se a gente coloca um bebê, vocês já ouviram falar das meninas lobo? É uma história, né? É uma história real de meninas que foram jogadas enfim, numa mata, assim. Desculpem se não estou falando bem certo, mas é o que eu tenho resumido na minha cabeça. Já a gente joga, né, crianças, bebês, numa mata e deixa elas lá sem estímulo, sem, né? Será que vai ser natural uma dança? Se ela não conhece nenhum repertório de dança ou de pular, de brincar, não vai ser natural dela começar a dançar. Então aí fica um desafio para a gente de de oferecer esses repertórios, de apresentar esse repertório para que cada vez seja mais natural a criança sentir vontade, pulsão por dançar, por brincar, por pular. correr. Então, correr. Então eu acho que é isso, a gente oferecer essas possibilidades para as crianças, né? Para que elas parem de ficar cada vez mais. É, Tá. E é bem isso, e é onde eu falo, é onde é minhas broncas, né? Poxa, você oferece tela e não oferece árvore. Você oferece tela por 5 horas, que é hoje em dia é o que as pesquisas mostram, né? E o próprio questionário ali que as pessoas responderam que eu coloquei, a maioria está oferecendo entre 3 horas durante a semana, 3 horas, 2 horas, 3 horas, final de semana, daí joga para 4, 5. Gente, 4, 5 horas na frente de uma tela, uma criança. Eu fico pensando para onde vai essa energia, para onde vai a possibilidade desse corpo da criança. O que estamos fazendo? Eu acho que é uma agressividade violenta, é forte demais. Eu me exalto, Laure, porque assim, eu vejo aqui no nosso mundo as pessoas que são afetadas pelo excesso de tela, eu vejo toda uma construção, às vezes, né, dessas crianças desde pequeno, e o quanto que elas estão sendo, e como é que elas chegam no ensino fundamental, né? E aí me preocupa como é que vai ser essa adolescência dessa criança. E aí, assim, e aí a gente fala, e é um monte de gente falando, e de repente, assim, Ju, é isso. Não, não é isso. Não é para ser isso. Né? então, Somos os adultos. É bem que você falou, nós que temos que oferecer uma árvore para a criança. A criança precisa de movimentos, precisa da natureza. Né? Como que a gente desconectou a criança do seu habitat natural? A criança tem que estar no chão, tem que estar, né, em contato com água, com fogo, com os 4 elementos. A criança precisa desbravar o mundo, né? E de repente ela pega, passa ali 5 horas, 4 horas na frente de uma tela. 9 horas. Tem casos de crianças do nosso mundo que no final de semana ficam 9 horas, certo? meu Deus. Então, olha, o que é isso? O que isso passa?
que se passa nas nossas cabeças quando a gente faz isso, né? E sabe, Ju, o que eu tenho um reflexo, assim, que chega para mim na sala, né, de dança, é porque olha os repertórios que a gente tem oferecido para as crianças, das telas, né? Elas entram no YouTube, entram no Netflix, enfim. E aí elas consomem essa cultura midiática, né? Essa cultura televisiva. E o que que chega para mim? Chega a dança de TikTok, enfim. Então, assim, olha só, assim, o que que a gente está oferecendo para essas crianças, né? Que repertórios culturais que essas crianças estão consumindo, né? Direto na tela, direto no YouTube, direto. Então, é um reflexo que chega para mim e que é assustador, assim. Na nossa, Porque, é, na nossa pesquisa, o YouTube foi o aplicativo que é mais usado pelas famílias. E eu acho sim, assustador, né? Porque assim, por mais tem YouTube Kids, gente, mas como eu falei, ó, a qualidade do YouTube Kids é de chorar, né? É de chorar. Coisa assim, tá bem assim relacionada a esse corpo, essa expressão, por exemplo, essas crianças, as meninas, né, que já começam a se interessar muito pela essa parte de cabelo, roupa, né, assim, e aí de repente elas começam a olhar esses youtubers e já querem a imitar, né? E aí eu fiquei sabendo que tem jogos, né, jogos para criança a partir de 7 anos que pode comprar a linha dos personagens. E aí, nesse dia, eu fiquei chocada, porque, assim, além da criança estar na tela, comprar, vamos dar dinheiro, eu estou dando dinheiro para ela comprar roupinha para se destacar, ficar bonita, sabe? Olha, a gente vai. É uma confusão na cabeça da criança, sim, sim. de 8 anos, dessa menina que um dia é adolescente, sabe? Olha, Uhum. olha os valores, olha o que está passando, sabe? Então, assim, é um pouco mais grave do que só o tempo de tela, né? É Verdade. fundo a questão do conteúdo que as crianças estão É, consumindo. Essas danças do TikTok, quantas delas são sensualizadas, sexualizadas, e aí tem aquela criança de 7, 8 anos sendo, né, exposta às vezes numa coisa dessas, sabe? E aí então a gente tem que olhar com mais cuidado, né, Laure, para sim, sim. É, esse tipo é. O buraco é bem mais fundo, né, Ju? bem É, né? O que vai acontecendo. Que eu falo, é, você chega no universo da adolescência, nossa, daí você abriu assim um, né? A criança, um adolescente pode chegar ao pior do que a humanidade fez pela internet, sabe? Piores uhum. lugares, né? Que eu falo, não. Tem uma pesquisa que diz que a partir de 9 10 anos, não sei quantos. Ai, não vou saber os dados, peça lá para assim. Mas é algo assim, 40% dos meninos hoje em dia já tem a pornografia pesada. Não é a pornografia soft, é a pornografia pesada, por causa do uso irrestrito na internet, sem um cuidado parental e tudo mais, sabe? Porque vai lá, digita sexo no Google. Digita sexo com, sei lá, com um animal. Essa criança vai ter resultados, gente. Então, assim, a gente precisa olhar, a gente precisa ter esse cuidado, Sim, né? sim, sim. É. Mas eu acho que como, como assim, eu vi que nas outras lives você deixou tarefa de casa para as famílias. Isso, vai, já tá Vamos acontecendo pensar, Ju, vamos pensar agora, numa Mauri. tarefa de casa. Vamos pensar numa tarefa de casa para essas famílias. Passa aí, Eu passa. acho que é, eu acho que o que fica aqui nessa live, assim, eu acho que como tarefa é pensar no repertório. Hoje eu gostei dessa palavra. Hoje eu gostei dessa palavra. Eu acho que repertório é o que a gente precisa pensar. Que repertórios estou oferecendo para os meus filhos, para as crianças da minha família, enfim, de corpo, de estímulo, de condições, de possibilidades para essa criança se movimentar, para essa criança dançar, brincar, enfim, eu acho que começa por aí, sabe? Eu acho que é você pensar quais condições que eu estou oferecendo para essa criança, né? Para ela se movimentar, para ela sair das telas, para ela ter vontade, olha só, para ela sentir mais vontade de brincar fora,
subir em árvore, do que ficar na tela. Eu acho que esse é o desafio. É criar essa condição para a criança sentir vontade mais de ficar brincando fora, livre, do que vontade de ficar realmente nessa tela. Tem que ser mais interessante, mais divertido ela brincar, sair para fora, correr, pular, do que ficar na tela. Eu acho que esse é o desafio. E eu falo, e é um desafio, assim, fortíssimo. Porque hoje em dia, o jeito que são feitos os desenhos, o jeito que são feitos os jogos, o jeito que é feita, o troço todo é Sim. feito, estudado, é investido milhões, né, dessa indústria para a criança bater o olho e ficar vidrada. Sim. E aí, ali ela vai receber conteúdo, ali ela vai receber, o consumo dela vai ser moldado, os gostos e tudo mais. Então, gente, né? É toda uma parte né, que existe. E aí, de repente, você vai lá e coloca, que eu falei assim, nossa, a criança está lá naquelas vozes humanas que não existem, né? São vozes não humanas, aquelas cores, jamais a natureza vai conseguir as cores da natureza ser mais bonitas. Vamos ler uma história? Porra, não vai dar certo, sabe? Não, a gente tem que. É desigual. Por isso que tem tanta criança que tem o vício mesmo da tela, né? Isso mesmo. Adicionar, sabe? Então, assim, poxa, vamos enriquecer esse ambiente da criança, vamos enriquecer as nossas relações com a criança. Eu acho que é um ponto, né? Que eu falo? Falei lá no domingo, primeiro os adultos têm que se acertar nesse mundo, primeiro os adultos têm que falar a mesma coisa, os adultos têm que ter para essa criança ter uma cultura dentro de casa legal, para essa criança daí ter adultos que são parceiros, que conseguem entender que sim, tem de trabalhar até mais tarde, então o outro vai lá me cobrir, aí eu não vou ela porque já está tudo programado, porque consegue ter uma rede de apoio, e assim vai, né? Tudo criança. E eu acho importante também, Ju, a gente colocar aqui que, assim, nada é um trabalho individual, né? Assim, nunca é um trabalho individual. Não é o seu filho, não é o meu marido, não é a minha mãe, não é individual. Eu acho que é uma construção coletiva de escola, de comunidade escolar como um todo, de sociedade também. A gente tem que pensar que, enfim, é um mal da sociedade. Eu acho que a gente não tem como culpabilizar o indivíduo porque a minha criança está ficando muito tempo na tela. Eu acho que é esse trabalho que você tá colocando aqui como diálogo, como reflexão e conversa, para a gente pensar que é um trabalho coletivo. É a nossa sociedade que tá doente. Tá doente, as crianças estão ficando doentes. Então, é isso, assim, a gente não sentir uma culpa individual, não sentir uma responsabilidade individual. Eu acho que a tua abertura enquanto escola é maravilhosa, porque você está se colocando, né, à disposição. Vamos trabalhar junto, vamos o que a gente pode fazer, né, enquanto comunidade escolar, para tirar essas telas, para a gente diminuir que seja, né? Eu acho que o passo inicial é diminuir, então... Do saudável, né? Pronto. Exato. Pronto. Vamos bater aquilo, né? Eu acho isso, assim, eu acho que é esse pontapé, sabe? Esse pontapé de, opa, tá, não é uma responsabilidade individual, é coletiva, então vamos, enquanto pais, enquanto escola, enquanto sociedade, pensar sobre isso, refletir sobre isso, né? E pensar nesses repertórios, repertório. Eu falei isso no vídeo 5 da série da tela, justamente sobre isso. Ou nós, como sociedade, esse olhar esse que tu está trazendo agora, ou a gente vai dar condições das crianças, né, se desenvolverem nesse mundo digital e alcançar potencialidades que nós, do mundo analógico, nunca alcançamos. Ou a gente está ferrando uma geração inteira que vai crescer sem pensamento reflexivo, sem autocrítica, sem um eu narrativo, sem um senso estético, ético, sabe? Crianças cresceram recebendo tudo passivamente e não desenvolveram nada. Não contém força de expressão do mundo, né? Não tem um corpo que fala, um corpo social, um corpo político.
porque tá chafurdado no digital. Então, assim, é uma história da realidade de hoje. Como nós, como responsáveis, o que que podemos fazer? Seja a Uhum. família, seja a sociedade, né? É. E acho que é isso. Lauri, fecha então. Muito obrigada pela participação. Os últimos recados. Muito obrigada, foi bem gostoso. Obrigada, Gil, eu adorei. Obrigada a todo mundo que assistiu. Vi várias pessoas aqui conhecidas. Minha mãe estava aqui assistindo. Beijo, mãe. Obrigada, gente. Eu acho que é isso, assim, finalizando, a Nayara. Oi, Naya, mãe de uma aluna minha. Não, Eu mobilizei todo mundo, Ju. Eu fiz aqui o. agradeço, pessoal. Os que estão chegando pela Laura, a gente está no Semana Detox dela, né? Das convidadas, e aí essa live fica por 24 horas. Depois, quem está inscrito no Detox recebe lá mais 48 horas para ver por um link privado. Entra nesse canal do Telegram, tem um monte de conteúdo extra. E é isso. É Movimento, isso. idade, né, Laura? Tá bom, Ju. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Eu adorei. A Obrigada. gente se vê lá no nosso mundo. É isso mesmo. Beijo, pessoal. Muito obrigada, obrigada pela participação de todo mundo. Qualquer dúvida, qualquer coisa, manda aí nos comentários. Até amanhã, às 20 horas, com a Andressa. A dona Andressa, vamos falar um pouquinho mais sobre o brincar. Beijo. Beijo, pessoal. Boa noite. Tchau.